ajuda ao meio ambiente. O combate é um problema ecológico. As abelhas são animais essenciais para a agricultura e estão ameaçadas pelo homem. Felizmente, ainda tem pessoas que sabem que quando se preserva a natureza, estamos preservando a própria vida. Pensando assim, muita gente tem passado a criar as abelhas sem ferrão. Inclusive, muitos moradores de uma comunidade aqui da região metropolitana de Salvador. Essa é uma atividade que pode também servir como lazer e ainda por cima, render lucros. No meio das lavouras, elas ajudam a transportar o pólen de flor em flor e são essenciais para o crescimento de várias frutas. A parceria entre a agricultura e as abelhas inclui as espécies com ferrão, como as abelhas africanas e europeias, que foram trazidas de outros continentes para cá, e as nativas do Brasil, as abelhas sem ferrão, que têm esta parte do corpo atrofiada. O engenheiro agrônomo e professor Rogério Alves pesquisa as abelhas sem ferrão há mais de 40 anos. Essa paixão é porque a gente anda no mato. Então, quando a gente anda no mato, a gente vê várias coisas. E meus olhos eram treinados para ver a orquídea, mas começaram a ver as abelhas. E aí a paixão começou junto, orquídea e abelha. As orquídeas continuam tendo estufas exclusivas na fazenda dele, em São Gonçalo dos Campos. Mas as abelhas também conquistaram uma área especial. São dezenas de colmeias de várias espécies. São 400 espécies, em torno de 400 espécies no mundo. O Brasil tem pelo menos 75%, 80% dessas espécies. E a Bahia tem 59 espécies até agora identificadas. As espécies vão da popular uruçu à pequenina jataí. O pesquisador traçou até um mapa da migração das abelhas na Bahia. Verificamos que das 12 espécies de melíponas, eles se dividem da seguinte maneira. As urussus estão essas azuis aqui, estão na Chapada Diamantina e no litoral norte. E aqui no litoral sul existe a urussu amarela. Existe também as mandaçaias, que ocupam o centro da Bahia. Já existe uma outra mandaçaia, que é o oeste da Bahia, e tem outra mandaçaia que já vem pelo Rio São Francisco. E existe uma espécie, que é a cefalotrigona, ela existe na Chapada Diamantina e até as áreas frias aqui do sul. Abelhas que guardam segredos. Tem uma aqui na Amazônia que ela rola a bolinha assim para fechar a entrada da caixa. Já tem outra que ela, quando você abre a colônia, ela finge de morte. Está todo mundo de barriga para cima. E elas são boas mesmo em surpreender. Sempre tem uma de sentinela na porta, para evitar que intrusos apareçam para roubar mel. Nós estamos diante de um ninho de mandaçaia e o professor disse que eu posso usar o canudinho aqui para experimentar o mel diretamente no ninho. Olha só que privilégio, não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum. Essa espécie, a mandaçaia, existe principalmente na Caatinga. Maravilhoso. Elas também são chamadas de meliponas, daí o nome do local onde são criadas, meliponários. Cada andar da colmeia tem uma função. Embaixo fica o ninho, em cima o sobreninho, onde as abelhas colocam o mel para consumo próprio. Já no terceiro andar, o dono das abelhas coloca a melgueira, é onde fica o mel extra que pode ser colhido para a venda. Em Salvador, elas são pesquisadas na Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFBA. Nós desenvolvemos trabalho de nutrição de abelha, a parte de ecologia. Tem muita demanda aqui em Salvador. Muita gente quer conhecer as abelhas e com as abelhas apis não pode ser feito isso, né? Porque tem ferrão. Então, como ela não oferece perigo, porque ela não ferrou, então pode ser criada em locais urbanos, com pessoas, com animais que não tem nenhum problema. Esse local está aberto para as escolas, visitantes, as pessoas curiosas que querem ver um pouco das abelhas sem ferrão. Esse é o local ideal, que sempre tem monitores, tem professor também. Uma das maiores criações da Bahia fica no litoral norte, no meliponário Costa de Sauípe. A uruçu é a espécie que reina por aqui. Quem vê o produtor rural Pedro Viana assim, tranquilo, nem acredita que ele já teve medo de abelhas. Quem não tem medo de tomar uma ferroada, tem veneno, mata, tinha medo. Na primeira visita que foi feita a um meliponário, uma pessoa de 70 anos disse, não tenham medo não, venham para cá. Essas são brasileiras, são educadas, não tem ferrão, não tem veneno. Abriu a casca, meteu a mão dentro. Aí eu tive certeza
porque não tinha ferrão, né? Eu já saí de lá transformado, procurando informação. Daqui hoje saem cerca de 150 litros de mel por ano. Gente, é muito raro ver a abelha rainha passeando, mas ela decidiu dar o ar da graça aqui para o Bahia Rural, para a equipe. Veja só, apareceu passeando por aqui. A gente consegue ver que ela é bem diferente, não é, Pedro? Exatamente. Ela tem o abdômen mais arredondado e ela tem tanto peso nesse abdômen que as asas não suportam mais alçar voo. Eu dar bom dia aqui para o Bahia Rural. A rainha tem uma autoridade aí dentro fantástica e tem comando, tem bom senso também. Quando chega no inverno, ela vê que não tem alimentação para todos, diminui a postura, é gestão. Há 4 anos, Pedro decidiu multiplicar a ideia. A ação começou no bairro Nova Esperança, na região metropolitana de Salvador. Aqui ele fez uma parceria com a irmã Helen. A missionária australiana vive na Bahia há mais de 30 anos e também defende a preservação das abelhas nativas do Brasil. Conversando com o produtor rural, ela teve uma ideia: criar uma rede de meliponicultores. Mesma época, quando o Papa Francisco botou esse encíclico, não é, a alegria do Evangelho, sobre a casa comum e a importância para a gente, não é, cuidar a criação. Eu, não é, sendo engajado mais com as abelhas, penso, puxa, eu posso conseguir muita gente. Primeiro, ela percorreu o bairro onde mora e contou a história para uma das vizinhas, Maria Lúcia. Eu achei isso interessante, né? Para botar com a abelha, ela não ferrar a gente, não picar. Achei estranho. Achei estranho. A gente foi caminhando, foi que eu vi que não. Aí depois até divertido. A notícia chegou até os outros vizinhos. O que me incentivou mais assim a criar foi a questão das maneiras dela trabalhar. É tipo uma sociedade, cada um tem sua função. E não parou por aí. Só na casa da missionária já são mais de 20 colmeias. 30 moradores do bairro também mantêm a criação. E existem outros 40 meliponicultores em comunidades vizinhas. Renielson instalou a primeira colmeia, um estante que fica no quintal da casa. Para mim é normal, porque tem que alimentar elas. Inclusive eu coloco aqui no algodão, na tampa de garrafa PET, o alimento proteico, né, para elas. E aí, com uma semana ou mais de uma semana, eu volto a alimentar elas de novo. A Jailson mantém as abelhas na laje, ao lado da horta que cultiva também em cima da casa. É boa, alegria pura. Fico admirando o vai e vem delas, vendo ela para a mata, chegando a mata. E a abelha só veio para somar, né? Jandira já tem 9 colmeias em frente à casa onde vive com a família. Eu quero fazer 20 caixas. Eu pretendo vender, né? Vender, comercializar. Acha que é rentável, Mel? Acho sim. O negócio é promissor. Enquanto o litro do mel comum custa entre R$30 e R$50, o mel da abelha sem ferrão está sendo vendido em média por R$300. Hoje os meliponicultores estão se organizando em cooperativa e já vendem mel, própolis, sabonete natural e chaveirinhos com a marquinha das abelhas. A outra parte da produção é usada pelas famílias. Eu faço xarope para gripe, tomo às vezes assim de manhã com limão e eu mando mais para usar mesmo assim para pele. As abelhas também estão transformando o cenário do bairro Nova Esperança. Para alimentar os insetos, os moradores produzem mudas de flores e começaram a fazer mutirões para plantar mais árvores no bairro. Esta área aqui do bairro antes era um barranco e veja só no que se transformou. Um belo jardim. Nos últimos anos, os moradores plantaram mais de 10 mil mudas. As abelhas sem ferrão agora têm um lar também nesta outra área da Bahia. É na zona rural de Candeias que o médico veterinário e professor da Universidade Federal da Bahia, Alberto Guzmão, e a esposa, a médica Rosalita, mantêm 110 colmeias. No meliponário, a conversa é sempre animada e não faltam histórias para contar. Quando a gente está multiplicando elas, de repente elas fazem uma revoada e fica aquele, assim, já viu aqueles pássaros que fazem revoada? Elas fazem o mesmo. O momento foi registrado através do celular pelo casal. As abelhas entraram na nossa vida como um lazer, né? Higiene mental.
Então a gente chega aqui, vem conferir como é que elas estão, se estão sentindo, se estão progredindo. E quando é época de divisão, né, de proliferar, a gente pode dividir uma colmeia em duas, às vezes dependendo da florada até 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Aí a gente trabalha junto, porque é um trabalho que requer uma equipe, né? Então a distração fica maior ainda. Pois é, eu sou parceira para tudo, desde os 15 anos que nós começamos a estar juntos, ele com 18, eu com 15, agora vamos fazer 40 anos de casado. E isso é um investimento para essa fase de vida em que a gente está numa transição entre a parte profissional mais ativa e alguma coisa de possibilidade de aproveitar, de ter lazer e ao mesmo tempo contribuir para o meio ambiente. O casal também plantou ao redor da propriedade centenas de árvores e flores. A gente plantou de tudo. Esse é Ora Pronobis que você viu, a parte de astrapeia, a parte nativa, o eucalipto. A criação começou há menos de 2 anos. De lá para cá, além de manter o gado e as ovelhas Dorper, eles sempre separam um tempo para cuidar das abelhas. Esse sítio aqui não é fonte de renda pra gente, é só de lazer mesmo, é um resgate. Eu não gosto nem de falar que eu me emociono. Meu pai era um trabalhador rural, né? E eu cresci naquele meio e o sonho a vida toda de ter uma terra. Eu me lembro, eu era criança, meu pai já colhia mel de abelha em Uruçu. As abelhas estão na lista dos animais em extinção, mas neste ano, em que os cientistas declararam elas os seres vivos mais importantes do planeta, os criadores baianos mostram que as ações de preservação podem mesmo começar em casa. A abelha, ela já hoje passou da relação de produto de mel e pólen. Ela tem uma relação com o ser humano muito grande. É um patrimônio cultural nosso que o índio deixou, né? É importantíssimo que os brasileiros apoiem a sua própria cultura. Interessante, né? Abelhas sem ferrão para evitar o risco de picadas. Mel, pessoal produzindo mel de qualidade na cidade. Excelente iniciativa, não é? E esse mel é mais valorizado do que o mel comum da abelha com ferrão, porque, segundo os especialistas, ele tem uma acidez diferenciada que vem sendo muito valorizada pelos chefes de cozinha que fazem alta gastronomia. Então, parabéns aí a todos os meliponicultores da Bahia, hein?